Paz e graça, meus amados. Eu quero trazer uma palavra de reflexão. Estava meditando aqui na palavra de Deus e no livro de 2 Coríntios, no capítulo 7, no versículo 10, o apóstolo Paulo, ele escreve assim: porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Meditando nessa palavra, me veio a seguinte reflexão. O apóstolo Paulo, quando ele escreveu essa carta, ele estava fazendo um comentário de uma outra carta que ele tinha enviado à igreja de Coríntios. O apóstolo Paulo ficou muito triste por causa de alguns comportamentos que tinham acontecido na igreja de Coríntios. E no seu capítulo 1, o apóstolo Paulo, ele fala que essa igreja, ela tinha um conhecimento de Deus e ele dava graças a Deus por isso. E ele também disse que ela tinha todos os dons espiritual, não lhe faltava nenhum dos dons. Mas o interessante é que havia dissensões naquela igreja. Era uma igreja que eles ficavam discutindo quem era mais importante, se era Paulo, se era Pedro, se era Apolo. E Paulo ficou muito chateado com isso. Paulo fala que quem é Pedro, quem é Apolo, quem é Paulo? Nenhum desses morreu por você. Algum desses deu a vida por vocês? Ele fala, o mais importante aqui é falar sobre a cruz de Cristo. E aquela igreja era uma igreja que tinha alguns problemas, apesar de ter todos os dons e ter o conhecimento da palavra de Deus. Paulo chega no capítulo 3 e Paulo diz que eles tinham um comportamento de carnais. E Paulo disse, eu queria tratar vocês como espirituais, mas vocês têm atitude de agem como carnais. E Paulo chega ao ponto de dizer que queria dar uma comida mais sólida para eles, mas Paulo disse que não tinha como. Não tem como você dar um alimento sólido para quem tem um comportamento de menino. Paulo, vocês são menino. E o apóstolo Paulo, quando chega aqui no capítulo 7 de 2 Coríntios, Paulo, ele comenta essa carta que ele enviou e Paulo se demonstra aqui estar bastante alegre, porque aquela carta que ele tinha enviado, uma carta de exortação, tinha trazido um resultado quando Tito vai ter com Paulo, e Paulo fica alegre. E Paulo disse que ele estava se sentia bastante consolado, que transbordava de gozo, de alegria por aquela carta ter trazido resultado, E aí o apóstolo Paulo, quando chega aqui no versículo 10, ele diz, porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação. E é essa palavra que eu queria trazer como reflexão. Paulo dizer que a palavra, segundo Deus, ela traz arrependimento para a salvação. Ele estava muito chateado com aquela igreja. Chegava ao ponto de... Tinha um indivíduo que ele estava tendo relações sexuais com a sua madrasta. E Paulo ficou indignado com aquilo e Paulo pedia resultado. Paulo estava chateado. Como pode uma igreja ter todos os dons espirituais e ao mesmo tempo ela agir como carnais? Então Paulo, ele está dizendo que mesmo ele exortando aquela igreja, e ele trouxe uma palavra dura, e aquela palavra que ele está dizendo aqui, ela trouxe tristeza naquele momento para aquela igreja. Mas a palavra, quando você fala segundo Deus, é uma palavra que ela produz arrependimento e salvação. Aí Paulo diz, da qual ninguém se arrepende, mas a palavra, que é falada segundo a carne, Paulo também diz que ela opera a morte. Que tipo de palavra você tem levado para as pessoas?
Então, o que eu aprendo aqui é que todas as vezes que eu levar uma palavra para alguém, o objetivo da minha palavra é que traga arrependimento e salvação. E aí, eu lendo aqui também no livro de Provérbios, no capítulo 11, no versículo 9, né? O sábio Salomão, ele escreve assim: o hipócrita com a boca danifica o seu próximo, mas os justos são libertados pelo conhecimento. Essa palavra que eu quero trazer para você. Se você é hipócrita, a sua palavra ela vai gerar morte. Ela vai danificar o seu próximo. Mas se a palavra que você está liberando é uma palavra de conhecimento, se é uma palavra de amor, por mais que você entristeça aquela pessoa naquele momento, mas que essa palavra ela tenha o objetivo de trazer arrependimento para salvação. Essa é a palavra que eu quero trazer para você. Medite nessa palavra. Todas as vezes que você levar uma palavra para alguém, coloque no seu coração: o meu objetivo é que essa palavra traga arrependimento para a salvação. Esse era o sentimento que estava no coração de Paulo. E que esse sentimento também habite o meu e o seu coração. Que Deus abençoe você e te guarde, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos.